Vamos lá. A aula hoje de raciocínio lógico, a gente vai trabalhar com um tema que chama associação lógica. Então, eu quero saber, são três meninos, o Arthur, o Bernardo e o César. E eles têm uma Brasília, uma Paraty e uma Santana. São 3 carros, cinza, verde e azul. Eu quero saber qual carro é de cada um e que cor que é o carro. Então, eu começo com a última informação que tem aqui, ó. O carro de Arthur é cinza. Então, aonde for positivo, eu vou pegar e vou marcar um X. Então, o carro de Arthur é cinza. Então, aonde eu vejo Arthur e cinza, eu vou e coloco a letra X. Então, se o carro de Arthur é cinza, o que você entende? Que ele não tem Brasília, que ele não... Não, eu não sei o carro, eu sei a cor. O carro é de uma cor só. Então, o carro dele não pode ser nem verde nem azul. Então, eu vou pegar e vou colocar N, não. O carro dele não é verde e o carro dele não é azul. Por quê, professora? Porque o carro dele é cinza. Aí eu vou lá. Se o carro do Arthur é cinza, o carro do Bernardo e do César não pode ser cinza. Então eu coloco não para o Bernardo e não para o César. Aí eu vou preenchendo a minha tabela para depois eu fazer as respostas que são necessárias. Vamos continuar vendo as informações. O carro de César é o Santana. Epa, o carro de César é o Santana. Então, eu vou colocar um xizinho no carro de César. César, Santana. Ó, Santana está nessa linha, encontrando com César ali. Então, o carro de César é um Santana. Eu marco aqui. Se o carro de César é um Santana, ele não é Paraty e não é Brasília. Então, eu vou colocar não é Paraty e não é Brasília. Aí eu vou preencher com não. Bem, se o carro de César não é Paraty, não é Brasília, ele é Santana. É a única informação que eu tenho como preencher. Vamos lá. O carro de Bernardo não é verde e não é Brasília. Então, peraí, Bernardo não é verde. Verde, ó, verde está nessa linha. E Bernardo nessa coluna. O carro de Bernardo não é verde, não para o verde. E não é Brasília. Então, Brasília na primeira linha com Bernardo. E não é Brasília. Então, eu coloco não aqui na Brasília. Bem, se o carro de Bernardo não é Brasília, agora vamos ler o meu quadro um pouco. E o de César também não é Brasília. Quem que tem o carro Brasília? Só pode ser quem? O Arthur. Então, o Arthur é Brasília. Vou colocar o vermelhinho para o Arthur. Bem, eu já defini o Arthur. Ó. O Arthur tem Brasília, cinza. Então, eu vou colocar um Nzinho para o Arthur na Paraty e no Santana. Porque se ele tem Brasília, ele não tem Paraty e ele não tem Santana. Tudo bem? Quem que tem o Santana? Vamos olhar para o quadro, ó, onde está vermelhinho. Quem que tem Santana? É o César. Então, o Bernardo não tem Santana também. Nem o Bernardo e nem o Arthur. Ó, tudo não na linha do Santana. O X ficou só para o César. Acho que não tem mais esse aqui que eu posso responder, ó. Carro verde. O Arthur não é verde, o Bernardo não é verde, então quem que é verde? Verde só sobrou para quem? Para o César. Então, vou colocar o vermelhinho aqui para o César.